Né, eu estou aqui vendo o documentário, estou pensando num colega nosso, né, o Hudson Cássio, que participou aqui, está numa situação difícil, né, a esposa dele parece que não está passando muito bem. Mas, enfim, e revivendo muita coisa aqui, né? Assim, a gente, quando foi dar essas entrevistas, o fizemos de forma individual, né? E vendo aí os colegas trazendo aí, levantando e trazendo tanta lembrança nesse aspecto. É difícil a gente imaginar que, naquele momento, como o Everton terminou falando aqui ainda há pouco, a gente brigava com o governo, que na época era um governo do PT, né? Então, era assim, tínhamos abertura ainda, de certa forma, para um diálogo, quando se compara com o que temos hoje em dia, e vendo que, naquele momento, tínhamos, assim, inclusive, um sentimento de muita, especialmente no caso do Sinasef, o do Wenier Paiva, naquela época, essa discussão ela começa em 2010 ainda, não em 2011, né, quando, na transição de governo, a Miriam Belchior, na época, falou, olha, vamos discutir carreira só em 2011, vamos deixar isso, vai ter eleição no final do ano. A Fazubra desencadeou uma greve ainda, acho que em maio, mais ou menos, de 2011, nós viemos entrar lá em agosto. E, dentro dessa perspectiva de nós entrarmos em greve em agosto, foi uma mobilização muito grande e, de uma certa forma, acho que os colegas vão se lembrar disso, né, a gente chamava na época do famigerado 4%, que o governo ofereceu 4% para a gente de aumento, o Andes, na época, concordou em não permanecer na greve e apostar na discussão de carreira, que era uma coisa muito importante, e a base estava mobilizada nesse sentido. E nós, aqui no Sinasef, o do Wenier Paiva, num acerto, hoje a minha leitura é essa, né, num acerto lá com o Proifes, na época, ele se recusa a receber o Sinasef, porque nós estávamos em greve. Então, a única condição para que nós pudéssemos, de certa forma, discutir nossas reivindicações é que saíssemos da mobilização. O Proifes coloca um bode na mesa na hora, que era exatamente, olha, só vai discutir carreira quem, de fato, assinar esse termo de acordo aqui de participar dos GTs. E isso, no primeiro momento, o governo aceitou, o Andes fez uma contraproposta, até a partir de um diálogo nosso, do Sinasef com o Andes interveio para que isso não acontecesse e para que eles permitissem, nesse acordo, que os signatários e aqueles que representassem, de fato, a categoria pudessem discutir carreira. E isso, de certa forma, acabou jogando gasolina na greve aqui, né? Porque, olha, como é que o Sinasef não vai ser recebido? Né? Então, nós representamos, especialmente naquela época, havia uma mobilização muito grande de docentes, de novos docentes ingressos na instituição, e que, especialmente por não haver a regulamentação da lei que institui os institutos federais em um dos artigos que versava sobre progressão, a gente constrói uma mobilização aqui muito grande, a partir de fevereiro ainda, no momento que antecedeu esse processo de disparar a greve. Me lembro que foi muito importante algumas ações naquele momento. O professor Kleiner, não sei se ele está aí, mas o Kleiner, por exemplo, aqui do Campus Vitória, ele cria uma lista de novos docentes, né? E isso ajudou a gente, de fato, a se encontrar dentro do Instituto, né? O campus muito distante, o estado muito grande, e, de repente, a gente consegue, de certa forma, né, mesmo sendo jovens na instituição, conseguimos, de certa forma, nos aproximar na tentativa, de fato, de construir algo, né? E isso foi muito importante para a gente nesse momento. Tivemos outros colegas que, infelizmente, acho que não teve espaço para todo mundo participar desse documentário, mas teve muita gente importante nessa caminhada, né? Inclusive a direção do sindicato naquele momento, né? Eu me lembro muito do Reginaldo Flecha. O Sinasef precisava de gente naquele momento, né? A diretoria já não estava assim na sua composição completa, e de repente chega essa juventude toda, né, dentro da instituição, e acaba, de certa forma, contribuindo nesse processo de reerguimento do Sinasef diante dessa nova realidade de instituição que havia sido constituída, né? Então, isso foi muito importante para a gente, isso foi muito importante para a caminhada do Sinasef a partir dessa etapa, dessa greve de 2011. Né? Tivemos inúmeras mobilizações, né, a partir de 2012, né, e outras adiante, mas isso foi primordial para que nós aqui, inclusive, para que a nossa seção sindical ela pudesse crescer
e acompanhar, de certa forma, essa nova organização aí que a gente tinha em relação aí a essa nova instituição que se apresentava para a gente. Então, assim, me veio muita coisa na cabeça, muita lembrança aqui, e de ver esse pátio cheio, de ver... e algumas oportunidades, talvez, que a gente tenha perdido nesse momento, né? Não temos uma associação de pais até hoje aqui na escola, temos um diretório acadêmico e um diretório central completamente fragmentado, né? O Grêmio Rui Barbosa, que já foi tão importante, né? Inclusive, em toda essa caminhada em 2011, e hoje a gente passa de fora daquela... Hoje, inclusive, eu tive uma grata surpresa, que eu vi a sala do Grêmio aberta, vi alguns estudantes ali, falei, será que estão reativando o Grêmio? Né? Quer dizer, a gente acabou, de certa forma, também perdendo essa oportunidade de dar energia e abastecer essa energia que aqueles meninos apresentaram naquele momento, né? Então, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, serviu para que a gente pudesse, de fato, entender que é possível a gente, de fato, se tivermos um objetivo comum, se tivermos a consciência de que somos trabalhadores e que precisamos e devemos lutar por nossos direitos, devemos lutar por uma educação de qualidade, devemos lutar por investimento público. Estamos vendo aí diante aí de inúmeros cortes dentro do Ministério da Educação, né? Um cenário muito tenebroso para a ciência e tecnologia no país. Então, que esse documentário também sirva para inspirar, né, esses novos servidores, esses novos estudantes, os antigos servidores, para que a gente possa entender e compreender a grandeza do que foi isso, e quem sabe, como disse o Hudson Cássio, estão precisando de uma nova greve, né? Para reviver, talvez, isso aí, e colocar, de fato, as pessoas de volta nessa discussão. Obrigado, Gutenberg. Passar agora a fala para o André Moreira, né, que foi o advogado que vivenciou esse processo de perseguição. Acho que é importante falar a sua impressão, também do que você sentiu revendo isso, né, a partir do documentário, né? Então, boa noite a todas. Eu acho que tem umas coisas que precisam ser demarcadas. Na verdade, eu acho que o documentário fala muito do que aconteceu e da percepção, especialmente que eu tive. Eu não participei diretamente dos processos da greve, eventualmente poderia estar aqui em algum movimento, porque eu gosto muito de greve, né? Mas eu acho que nesse momento não estava. Nesse momento eu acho que eu era presidente de conselho de criança e adolescente. Eu não participei diretamente do processo da greve, mas pude entender todo o processo em que essa greve estava implicada no momento em que eu assumo a defesa dos colegas no processo disciplinar. E aí eu vou dizer uma coisa, eu meio que intuitivamente combinei duas coisas, uma que faz parte da técnica da profissão, que é fazer a defesa disciplinar. Inclusive, usei ali, eu falei um negócio que eu tenho que deixar o crédito aqui para a Elisângela, minha companheira e sócia, né, companheira de vida e sócia de escritório, que é a tese do seguinte, só falamos no final, né? Aquilo, marcadamente, foi uma coisa que eu discuti muito com a Elisângela, né? Isso é uma técnica que ela tem do direito penal, ela é advogada de direito criminal, e eu falei, não, nós vamos adotar essa postura lá no processo disciplinar. Mas também, intuitivamente, eu combinei com uma técnica de contar a história. No final das contas, se a gente já tivesse conversado com o Ricardo, tinha que levar ele para o processo. Porque qual foi a nossa visão? Se o processo é político, vamos fazer política também no processo, sem perder de vista a questão técnica, a defesa técnica que foi tocada dentro da técnica. Mas a gente trouxe... Vem cá, vocês querem saber o que aconteceu? Então, nós vamos contar as histórias das violências que foram sofridas pelos militantes, pelos diretores do sindicato, pelos professores que estavam em greve. Toda uma série de violências que o processo não queria lidar com ele. Então, nós fomos entulhando o processo com essas violências, contando essas violências, e as violências estão lá. E vou te dizer uma coisa, Talismar, se vocês quiserem e pegarem esse processo, há material ali para processar o IFES, com uma ação civil pública, por um dano coletivo criado aos professores do IFES. Porque vocês perderam, isso eu posso dizer porque conheço alguma dessas pessoas, perderam a possibilidade de ter mais presentemente no processo político, não só do sindicato, mas como do IFES, uma geração. Teve uma geração que ficou tão marcada pelo processo dessa greve que decidiu não fazer mais diretamente ou mais
como protagonistas. Essas pessoas não deixaram de fazer política, mas deixaram de ser protagonistas, de estarem na frente do processo político, e estavam se formando para isso. A categoria colocou essas pessoas na posição em que elas estavam, porque nessa greve ocuparam uma posição de liderança efetiva. A categoria viu isso e a direção também viu. E por isso foi em cima dessas pessoas e as marcou como para uma pena exemplar, que era uma pena do processo. Uma coisa interessante para a gente pensar. A gente acha que o processo, a gente aprende na universidade, que o processo é uma garantia constitucional de que ninguém pode ser penalizado sem um processo, sem um devido processo legal. Só que a gente tem que entender que o processo é a pena. Em espaços autoritários, e em mentalidades autoritárias, como é a mentalidade brasileira, e uma parte, infelizmente, aqueles que estão ocupando as condições de poder no serviço público também repercutem esse modelo autoritário, o processo vira a pena, e foi isso, eles foram penalizados. Por isso que eu imagino que o sindicato talvez deva discutir a possibilidade da indenização da categoria, porque todo o projeto sindical da categoria de colocar essas pessoas naquela posição para discutir, para defender o interesse da categoria e criar essas lideranças, o que é muito caro para uma categoria de trabalhadores, criar liderança, né? Isso não é uma coisa que é sem gasto, tem gasto. Isso é o dinheiro de toda a categoria que está colocado. E essas pessoas foram minadas nesse processo e, obviamente, a luta continua, tem novas direções que vão continuar fazendo o processo, mas, efetivamente, o processo perverso de minar uma geração de liderança foi feito. Então, assim, teria sido bom se a gente pudesse ter filmado os depoimentos, mas eles estão lá registrados, e acho que isso fica como um legado do meu trabalho nesse processo para a categoria de vocês. Obviamente, recebi, né, adequadamente para fazer o processo, mas teve mais um pouquinho ali, que é a compreensão de que tinha uma luta que ia para além só de uma defesa técnica, porque tinha algo de político muito importante sendo discutido no processo. Muito obrigado, Ricardo. Acho que sua fala é importante, né? Esse próprio documentário ele vem com esse objetivo, né? Dar voz aos lutadores e lutadoras e uma resposta, né? Que realmente foi uma geração que foi atingida porque foi um ataque político ao sindicato e à luta pela educação pública, né? Então, acho que o documentário ele mostra um pouco essa perspectiva, a gente ficar atento e, de alguma forma, né, nos inspirar nas lutas futuras, nesse processo de formação política. Agora, com a fala, né, Ricardo Sá, né, o nosso documentarista, que produziu o documentário. Então, boa noite, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Talismar, sindicato, né? Foi um exercício grande de imaginação e de aprendizado. Eu sou ex-aluno do IFES e, na minha época, eu não tinha essa consciência, então o filme me trouxe essa consciência. Foi, antes de tudo, um grande aprendizado. Eu vou me dedicar a falar um pouco do processo do filme, que eu acho para vocês é uma coisa que desperta curiosidade, né? Como é que esse filme foi feito? Primeiro, a gente participou de uma concorrência e eu apresentei um orçamento junto com outras pessoas, a gente acabou ganhando, e, a partir disso, começaram as reuniões, né, com o Sinasev para entender o que era a proposta do documentário de fato. E uma coisa que se ficou bem clara, assim, que o filme ia transmitir o ponto de vista de quem estava dentro do movimento. A gente sabe que a imprensa fez criou uma imagem do que foi o movimento, né? E era importante para o Sinasev trazer esse ponto de vista de quem estava dentro. Então, aí nós começamos a fazer contatos com as pessoas, escutar um pouco de cada um, formulamos perguntas, essas perguntas foram basicamente as mesmas para todas as pessoas. Gravamos cerca de 15 depoimentos com pessoas, inclusive fora do Espírito de Vitória. A gente primeiro criou um estúdio dentro do Sinasev, com luzes, com as imagens que a gente tinha da greve, que estavam no YouTube, colocamos essas pessoas para assistirem essas imagens e ver a reação delas diante dessas imagens. Quer dizer, foi então esse encontro delas com o passado. Para mim era importante fazer isso para que elas pudessem resgatar os sentimentos, não apenas falar, não apenas a memória falada, a história oral, mas também o sentimento de se deparar com aquelas imagens. Teve gente, inclusive, que se emocionou, a gente vê no próprio filme uma cena de alguém chorando, e
primeiro a gente então colheu esses depoimentos, fez as perguntas para cada uma, que eram perguntas que, de uma certa forma, contavam a história da greve, né? E que é aquilo que vocês acompanham, né? Como o movimento se criou, como foi a adesão, qual foi a reação da reitoria, a partir disso o que aconteceu, como foi a ocupação, como foi o PAD, qual o legado da greve para essas pessoas. Então, depois disso, a gente sentou e transcreveu todas essas falas, mais ou menos umas 10 horas de captação de imagem, eu e a Mônica Nitz, e a gente foi, então, separando tudo isso em papeizinhos, recortando, né? Isso aqui são as pessoas se apresentando, tem a parte que não entrou, que as pessoas se apresentando. Aqui é o legado, todo mundo que falou de legado, aí tem um monte de falas sobre legado. Então, primeiro foi feito esse copião com tudo isso, um copião de mais de 4 horas de material, cada um falando, né? E daquilo que cada um completava na ideia do outro. E isso foi passado, então, para o Sinasef um copião maior, onde foi decidido também por eles, né? Isso aqui tem a ver com isso, isso não bate com isso, então, por isso que, às vezes, né, primeiro tinha sido feita uma edição onde todo mundo tinha uma participação igual, que era a minha preocupação de diretor, deixar que todo mundo falasse mais ou menos ao mesmo tempo, mas no funil, né, foi ficando, não, isso aqui não bate com isso aqui, né, que outra pessoa disse. E aí foi feito o corte que resultou nessa montagem final, né? Aí, só mais uma coisa que eu queria mostrar, que é um mapinha aqui, como é que essa montagem ela vai se construindo. Depois desse monte de seleção de temas, né, a gente vai afunilando uma sequência, uma ordem de coisas, né, cronograma que mostra um pouco, historicamente, né, uma sequência de fatos. E foi isso aqui que virou uma timeline no computador, com muitas imagens e depoimentos, né? E aí também, assim, eu poderia ter feito um filme de 1 hora, mas eu acho que seria insuportável de assistir. Então, a gente chegou a esse tempo de 36 minutos, que eu já acho que é um pouco longo. Eu acho que o filme, com mais de meia hora, ele começa a ficar cansativo, até porque existe uma limitação de recursos, né, da montagem. A gente trabalha muito com depoimento, tem algumas imagens de arquivo, alguns materiais produzidos pelo Sinasef, mas, no geral, as imagens que talvez a gente pudesse usar, que seria da televisão, né, essas eu não pude usar. A gente tentou o acesso às imagens, elas não foram cedidas, e aí a gente fica, então, limitado a essa construção, que é a fala das pessoas com algumas imagens de arquivo. Chegamos a fazer algumas imagens aqui também, trouxemos uma turma, fizemos aqui, mas, na edição final, a gente acabou não usando, porque ia justamente aumentar mais o tempo do filme. Então, é isso, né? Essa obra, eu queria também ouvir a opinião de vocês. Que reação o filme causou, né, em vocês? Que sensações ele trouxe? Acho que isso que é importante a gente ouvir também do público. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, né, agradecer o Ricardo aqui, em nome do Sinasef, grande profissional. Né, a gente que acompanhou de perto esse processo. Né, realmente foi muito difícil, né, muita entrevista, definir o que fica, o que não fica. Né, a gente vê, ele mostrando o mapa, a gente vê como que é complexo, né, não é fácil. Com certeza, um grande trabalho, né, para o Sinasef e para a luta sindical e política. Gente, agora é o seguinte, primeiro, assim, quero fazer um informe que depois daqui vai ter uma confraternização na sede do Sinasef, tá? Então, segure aí, daqui a pouco vai ter uns comes e bebes, tá bom? Nossa sede é aqui próximo, quem não conhece, depois a gente ajuda, tá? Agora, é o seguinte, eu vou dissolver a mesa e vou convidar o professor Maurício Abdala para fazer uma fala aqui. Professor Maurício Abdala, com licenciatura em Filosofia pela PUC, mestrado e doutorado em Educação pela UFES, e um militante histórico, né, do PT e da esquerda capixaba. Ele vai contribuir aqui com o nosso debate, né, a partir do documentário e a sua análise aí sobre a luta e o que representa esse legado do documentário Educação na Mercadoria. Muito obrigado, Talismar. Boa noite a todos, a todas. Queria dizer primeiro que eu fiquei muito orgulhoso em receber o convite para assistir, foi o primeiro convite que me chegou por e-mail, para assistir a apresentação do documentário e confirmar a presença. Imediatamente eu confirmei a presença. Aí depois chega o e-mail convidando para eu estar participando, falando alguma coisa na mesa. Aí me deu mais orgulho ainda. Eu tenho muita intimidade com esse auditório, com esse teatro, porque aqui eu já tive incontáveis vezes, falando para alunos, falando para professores,
fazendo palestras para o movimento popular de Vitória. Algumas atividades do CPV, do Conselho Popular de Vitória, aconteceram aqui. Eu participei aí como militante, participei aqui como assessor, como educador popular, fazendo análise de conjuntura para o CPV. E participei muito também no movimento estudantil. Esse espaço foi utilizado quando era Escola Técnica Federal. Eu não fui aluno da Escola Técnica, na época eu era seminarista, estudante de filosofia, mas as grandes manifestações do final da década de 80, 88, teve uma manifestação enorme que os estudantes se juntaram, e aqui tinha um foco aqui também de articulação a partir da Escola Técnica Federal, ETEFES, a Escola Técnica Federal do Espírito Santo. E aqui, inclusive, foi em uma das atividades que eu fiz aqui, que, ao preparar, eu preparei 13 pontos que pudesse embasar a nossa análise de conjuntura. Quando eu estava apresentando eu elaborei um conjunto de slides, foi em 2016, se não me falha a memória, 2016 para 2017, e aí saiu um artigozinho pequeno, de uma página, 13 pontos para embasar qualquer análise de conjuntura. Saiu no Le Monde Diplomatique, e aquilo espalhou, né? Foi assim, muita gente usou, foi parar, até foi lido na íntegra pelo senador Roberto Requião, no plenário do Senado Federal. E ele foi inicialmente elaborado para apresentar aqui, ele foi apresentado aqui originalmente, né? E eu queria resgatar dessa análise, você me marca o tempo para mim que eu falo demais, né? Os 2 primeiros pontos desse artigo, que nos ajuda a compreender mais a conjuntura. Mas antes, eu não podia deixar de parabenizar o documentário, esse resgate da história, essa cristalização do momento histórico para que ele sirva de exemplo de luta. Que na história que nós temos, nada, absolutamente nada foi conquista dos trabalhadores sem ter tido luta, sem ter tido greves, sem ter tido, inclusive, companheiros que tenham sofrido por isso, que tenham sido perseguidos por isso. Então, resgatar essa história é fundamental, principalmente para gerar consciência às novas gerações de militantes, para saber que não existe, independente do governo, não é governo que resolve o problema da sociedade, não é eleição que resolve o problema da sociedade. O que resolve o problema da sociedade é a classe trabalhadora unida, são os moradores de cada bairro unido, é a luta popular e a luta sindical. E quando se mostra um documentário desse, e quando se tem no documentário desse pessoas falando que nem é a pauta, a conquista da pauta, o fundamental, que ainda que não se conquiste todos os pontos da pauta, o processo de articulação, de formação, de criação de consciência e criação de uma força política no campo sindical, isso já é uma grande vitória. E o documentário traz isso. Então, eu não podia deixar de parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho técnico, pela forma como foi feito e pelo que ele deixa para a gente. Isso eu acho importante que o movimento sindical faça. De mostrar que política não é uma coisa que a gente faz a cada 2 anos. Que política, inclusive saiu entre os 2 primeiros pontos dos meus 13 pontos, que para toda análise de conjuntura, a gente tem que observar o seguinte: o primeiro ponto, o foco do poder não está na política, mas na economia. Quem comanda a sociedade é o complexo financeiro empresarial com dimensões globais e com formações específicas locais. Então, o que se trata, quando há uma redução das verbas para a educação, quando se faz um desmonte da educação, quando se pensa a educação dentro de um modelo neoliberal, ou quando se quer deixar toda a educação aos cuidados da iniciativa privada, por trás disso não está a ideia de um partido político, por trás disso não está a ideia de pessoas, por trás disso é um projeto econômico de sociedade, que quer submeter tudo à mercadoria. E essa estrutura da sociedade se chama capitalismo, que tem a sua força, a sua atuação no campo da política, com suas contradições, com suas diversas divisões, dentro mesmo da própria classe dominante, mas se expressa na política. Então, para compreender a economia, para compreender a conjuntura, a gente tem que saber que o foco do poder é a política. O foco do poder é a economia, não está na política. Não que ela não seja importante. E aí, o segundo ponto que eu coloco, para a gente entender a conjuntura, os donos do poder não são os políticos.
esses são apenas instrumentos dos verdadeiros donos do poder. E é aí que entra a nossa visão a respeito das diversas lutas políticas que se expressam constantemente no parlamento, nos poderes executivos, e que às vezes explode na participação social, na nossa preocupação, nos períodos eleitorais. Mas ela não se resume aos períodos eleitorais. Então não dá para compreender o fundo do poço que nós estamos hoje, o pior momento da nossa geração. Alguém pode dizer, no tempo da ditadura militar era pior, mas eu acho que aqui ninguém viveu, né? Praticamente ninguém, quase ninguém, talvez, eu não estou enxergando todo mundo, nem sei a idade de todo mundo, mas eu vivi a ditadura militar como criança. Então, não militei na ditadura militar. Eu começo a minha história de militância em 86. Já tinha acabado a ditadura militar, já estava o Sarney no poder. Ainda tinha os resquícios. Dessa época até hoje, nós estamos vivendo o pior momento da política e da economia no Brasil. O pior momento. Para entender como nós chegamos a isso, não basta entender só o jogo que se travou entre os diversos partidos e diversos governos. É preciso entender que os atores que fizeram, que produziram isso, são aqueles mesmos que estão ganhando bilhões. Bilhões e mais bilhões, enquanto a população empobrece, enquanto o povo está aí aumentando, está chegando aí aos 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Eu sei que todo mundo que está aqui tem os dados a respeito disso, sabe que a situação está ruim, é uma situação que está catastrófica. Essa situação catastrófica ela é visível, nós conseguimos perceber no dia a dia, ela é mensurável, os dados mostram isso, e só que ela é negada por muita gente. Tanto que, nas pesquisas eleitorais, a segunda força nas pesquisas é a força causadora de todos esses problemas que nós estamos vivendo hoje. Esses que ganharam bilhões, para poder resumir um pouco a história, esses que são os verdadeiros donos do poder, que controlam as forças políticas, que aposta em forças políticas distintas, inclusive em momentos distintos, que não tem escrúpulo em deixar na mão de gente, até que não concorde totalmente, mas deixe em determinados momentos, quando é preciso, que até permite governos mais progressistas em determinados momentos, mas que também não tem nenhum escrúpulo de tirá-los quando passam a não satisfazer os seus desejos. E nós vivemos um momento aqui no Brasil, em 2016, uma grande articulação que juntou o capital financeiro, que não tinha motivo nenhum de reclamar de todos os 13 anos de governos petistas, que ganharam muito, não tinha nenhum motivo para reclamar, mas que, diante de um quadro de crise mundial, o cobertor ficando curto, falou, é para nós. Ou é tudo para nós, ou então nós descartamos o governo. Mesmo que atendesse e atendeu uma série de reivindicações, levando até representantes do sistema financeiro para o Ministério da Fazenda. Mesmo assim, disseram, não está o ideal, nós queremos tudo. O sistema financeiro não tem essa coisa de negociar. Ele é impessoal, ele é frio, mexe com números. E aí se junta as empresas petrolíferas, interessadas no pré-sal. Saiu, se vocês pesquisarem pelo Google, o Wikileaks mostra os telegramas trocados entre a embaixada, o consulado estadunidense no Rio de Janeiro e o governo central em Washington, onde eles falavam que era preciso mudar a situação política para mudar a lei do pré-sal. Eles não queriam o sistema de partilha, queriam o sistema de concessão. E queriam, claro, privatizar a riqueza do pré-sal. E lá eles falam, o telegrama mostra, investiram Zé Serra, investiram e falaram, vamos investir em eleger um governo que seja mais favorável a nós. Reclamam que perderam no Congresso Nacional e falam, vamos atuar. Juntou também com o interesse do sistema financeiro. Havia forças políticas locais, os partidos que estavam fora do poder há muito tempo, DEM e PSDB, que viviam no poder, que estavam com perspectiva de ficar até 24 anos fora do poder. Tinha ficado 8 anos fora do poder com o Lula, mais 4 anos fora do poder com Dilma,
ficariam mais 4 anos porque Dilma se reelegeu. Se o governo desse certo, poderia ter mais 8 anos de Lula. Então já estavam querendo, né, também se aliar a essas forças, se aliar não, né, entrar num processo para mudar os rumos do país. Nós tínhamos uma classe média, que se acha elite, que é escravocrata, racista, homofóbica, conservadora, que acha que pelo simples fato de não poder contratar uma pessoa para capinar o quintal por R$20 porque ela recebe um Bolsa Família, já chama isso de comunismo. Porque tem um vídeo que está passando aí, da pessoa reclamando que agora não ia poder mais ter. É um vídeo ou uma postagem? Não, acho que é uma postagem. O sonho dela de ter uma empregada doméstica que sirva o café da manhã, igual daqueles comerciais de margarina, foi impedido pela PEC das domésticas. O que é a PEC das domésticas? Igualava o trabalho doméstico a qualquer trabalhador, ou seja, a sua exploração vai ser igual. Não era nem a libertação do trabalhador. Era simplesmente a equiparação da exploração a qualquer outro trabalhador, com alguns benefícios, né, que se tem. E isso a classe média já achou um absurdo, chamava isso de comunismo. Nós temos uma classe média que ainda é do tempo da colônia, né, no tempo que não se acostuma a não ter escravo. E que, por isso, acha que todo mundo que tem a pele negra tem que ter a função de serviçal. Não pode estar andando no avião do lado dele. E chama isso de comunismo, chamava isso de coisa de... Como é fácil hoje ser comunista, né? Antigamente tinha que fazer parte de um partido, tinha que participar de formação, tinha que ler o Capital, tinha que ler o Manifesto Comunista, tinha que ir em reunião, né? Tinha até uma estética, né, visual, né, que tinha que ser, tinha que andar com a bolsinha de couro do lado, né? Até andei. E hoje não, hoje basta você fazer afirmações liberais, defendidas pela burguesia revolucionária no século XVIII. Aí vira comunista. Essa classe média também insatisfeita se juntou num grande movimento. E aí nós tivemos o quê? Uma tentativa de mudar à força o resultado das eleições, que teve que pesar na criação de um ódio social. Porque não bastava você não gostar do partido ou da pessoa que estava no poder. Era preciso você ter ódio a qualquer bandeira que pudesse se aproximar disso, inclusive, o que eu falei agora, as bandeiras liberais. Quando você fala de igualdade racial, você tem Condorcet, um filósofo burguês do século XVIII, que já falava de igualdade racial. Tolerância religiosa, John Locke, liberal. Tem uma carta sobre tolerância. Isso são coisas que deveria pertencer ainda ao processo burguês liberal da transformação social. Igualdade de gênero. Mas era preciso gerar o ódio contra tudo isso para que pudesse criar no imaginário social, tá, uma rejeição a um possível governo comunista que estava instalado no Brasil. A loucura foi tanta, e a injeção de loucura foi tanta, que gerou uma sociedade meio maluca. A ponto de colocar no poder, a ponto de eleger como representante de toda esse esgoto de pensamento, um deputado que estava há 27 anos no Congresso Nacional, que nem do baixo clero era, nem se articulava, vivia falando besteira. Ninguém se enganou de quem era essa pessoa. Isso foi um efeito colateral de uma tentativa, porque o plano era: tira o PT do governo, e aí vai ascender quem? PSDB, né, o DEM, como aconteceu, né, logo depois de 2016, o que aconteceu? Quem passou a compor o governo? Qualquer pessoa que tivesse dormido antes da eleição e acordado depois do golpe de 2016, acordava e falava assim: olha, eu acho que a Dilma perdeu a eleição, porque o PSDB está no poder. Porque qualquer democracia, querendo, gostando ou não, o partido que se elege, ou a coalizão de partidos que se elege, tem que estar no poder de fato. PT e PMDB foram eleitos nas urnas. Conscientemente ou não, foram eleitos, estava lá. Só que quem estava governando a partir daquilo eram os partidos que não foram, que perderam nas urnas. Ou seja, conseguiram a reversão. Só que houve o efeito colateral. Esse ódio espalhado, essa tática de ir na consciência da população, levou ao poder esse efeito colateral, que quando viram que não tinha como evitar,
Usaram ele mesmo. E estão usando ainda. Dizem, olha, esse vai, é doido, mas a gente põe o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes garante o benefício, a rapina. E destruíram o país, venderam o país. E estão vendendo mais. Fizeram reformas que acabou com nossos direitos, acabou com toda a fiscalização de destruição do meio ambiente, de garimpo nas terras indígenas. E tudo isso ele prometeu, que não ia demarcar terra indígena, que quilombola não ia ter vez. Está fazendo tudo o que prometeu. É um governo que está destruindo o país exatamente por cumprir aquilo que prometeu. Agora, e aí eu vou já concluindo, porque não é uma análise longa que eu tenho que fazer, até porque vai ficar meio saturada e cansativa. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa, e aí, inclusive, fazer a conexão com a luta sindical, que foi demonstrada agora uma parte dela, né, no documentário. Eles penetraram num terreno estratégico que era dominado por forças progressistas de esquerda e libertárias até a década de 90. Se vocês pegarem o documento chamado Documento de Santa Fé II, de 1988, que foi elaborado pelos grandes estrategistas de relações internacionais dos Estados Unidos, para assessorar o governo dos Estados Unidos, eles falavam uma coisa que para muita gente aqui vai soar comum, porque a gente colocava isso como estratégia de transformação social. Eles diziam nesse documento, só quem estava dizendo era o pessoal da CIA, né, ex-embaixadores dos Estados Unidos da América Latina, diziam o seguinte: para perpetuar os interesses dos Estados Unidos na América Latina, não basta disputar a eleição, não basta investir na eleição, é preciso travar a batalha cultural, penetrar na consciência das pessoas. Porque, segundo ele, todo mundo é marxista, né? Todo mundo é marxista para eles. Os marxistas estão entrando nas escolas, nas universidades, estão dominando a mídia. Eles falavam em 88, aquele pessoal fala aí, Globo de esquerda, essas coisas aí, ainda resquício dessa coisa. Mas eles falavam, na mídia está muito livre. Todo mundo que é mais velho aqui lembra que até a década de 80 você tinha novelas com conteúdo crítico, inclusive escrita por comunista. Dias Gomes era comunista, filiado ao Partido Comunista, né? Eu que escreveu Roque Santeiro, Bem Amado. Se você vê as novelas, você vê que elas são bastante avançadas do ponto de vista da discussão de ideias, né? A partir da década de 90, nada disso. E falavam lá também o seguinte, que um dos grandes inimigos era a teologia da libertação, que eles falavam, é o marxismo disfarçado de religião, ou seja, era preciso também entrar no campo religioso. Década de 90, o que é que nós vimos? Crescimento do neopentecostalismo, tanto católico como evangélico, e aí, com isso, reduzindo todo aquele papel de uma igreja que conscientizava as pessoas, que levava a formar movimentos. Nas universidades, o que é que nós vimos a partir da década de 90? Eu testemunhei isso. Marxismo está ultrapassado, teoria crítica está ultrapassada, agora são as teorias pós-modernas, que levam o campo da luta para outro terreno, não o terreno econômico, não o terreno da luta de classe. Leva para um outro terreno. Entraram na universidade na década de 90 como um modismo, né? E ainda estão fazendo seus estragos. Eu digo que é estrago, depois a gente pode entrar no debate que a gente discordar, né? Não hoje que está tarde, né? Mas em outra ocasião. Mas fizeram um estrago. Só para vocês terem uma ideia, 5 minutos, só para vocês terem uma ideia do estrago que fez, o negacionismo científico que nós vimos aí na pandemia está relacionado à extrema-direita, inclusive com seus termos, existiu primeiro na academia como o negacionismo da razão moderna, da ciência moderna. Pois eles falavam, a gente aprendia na universidade, nas pós-graduações, que a ciência é uma mera narrativa como as outras. E ela está no mesmo plano de qualquer outra narrativa, mítica, religiosa ou das opiniões. São narrativas construídas. Curiosamente, esse termo narrativa foi parar na boca de quem? De um Heinz, como é que é o primeiro nome dele? Aquele senador que defendia a cloroquina o tempo todo, na CPI da Covid. O Heinz falava narrativa, vamos ouvir outra narrativa, e daquele lá do outro que era o Marcos, aquele outro lá do norte, esqueci o nome dele. Marcos Rogério? Marcos Rogério. Falava o tempo todo, a narrativa. A palavra narrativa, antes de ser
um termo que negava a ciência e a racionalidade na boca da extrema-direita, povoou o nosso território universitário a partir de certas teorias, que vieram a substituir a teoria crítica e a reflexão crítica sobre a realidade. E a mídia nós vimos totalmente controlada. Ou seja, eles penetraram num terreno estratégico, que eles viam como estratégico, onde nós estávamos ganhando. Era como se fosse uma ilha que serviria de base para atacar, atingir o objetivo, uma ilha estratégica, e eles falaram, temos que conquistar essa ilha. Qual é essa ilha? A cultura, o estudo, a religião, a consciência da população. E lá eles foram. No mesmo momento, e foram facilitados por isso, quando, também em década de 90, a esquerda pensou que fazer política era só disputar a eleição. Além deles irem conquistar essa ilha, as forças políticas progressistas foram deixando essa ilha. Eu vou deixar a consciência social. O importante agora não é trabalhar na sociedade civil, é participar de eleição, manter mandatos, até o ponto que ficou uma coisa, os mandatos se tornaram autopoéticos, ou seja, constrói-se a si mesmos. A única preocupação é como me manter no poder, sem ter a conexão com a sociedade civil, sem ter como objetivo estratégico uma transformação de sociedade por meio da formação de consciências. E lá que eles foram. E ganharam. Nós estamos vivendo o resultado de termos abandonado um território estratégico. Agora é hora do seguinte. Encerro aqui, que eu acho que eu tenho 1 minuto ainda. Tá? É hora da gente retomar esses espaços, mas também de derrotar esse governo. O governo se derrota das eleições. Mas as consequências, a força que levou até isso e as consequências disso, a gente derrota limpando os parlamentos, a gente derrota fazendo educação popular, a gente derrota fazendo formação da nossa categoria e dos nossos alunos. Daí da aula também é uma atividade militante. Não na perspectiva de defender uma ideia ou outra, mas no sentido de despertar a consciência crítica, que é ela que pode caracterizar a conjuntura no futuro. Porque foi ela que caracterizou no passado, a ponto das forças dominantes terem percebido isso e ter atuado nisso. Hoje você tem, num bairro de periferia, você não tem lá uma comunidade eclesial de base formando pessoas que vão assumir a associação de moradores, vão formar uma federação. Não, o que é que você tem lá? Você tem botequins que se colocam como igreja defendendo um mito que não é Jesus. Defendendo um mito que prega exatamente o contrário que aquele livro que eles leem lá fala. E isso forma a cultura da periferia. E onde nós estamos? Onde está a universidade? Onde estão as igrejas, né, progressistas? Onde estão os sindicatos? Não estou dizendo que ninguém está, ainda tem. Mas é preciso colocar isso como estratégia. A relação entre o movimento sindical e o movimento popular, a relação entre universidade, institutos federais, com o que a população faz, com as suas atividades econômicas, com as suas criatividades em termos de organização, para a gente conhecer um pouco mais isso e contribuir com essa luta. É isso que vai caracterizar a conjuntura e, com certeza, essas lutas que a gente faz e registra é o que vai caracterizar, é o que vai definir os próximos passos. Eleição é um momento. Eleição é um momento. Eleger governo não é o que muda. Eleger deputados não é o que muda, eleger vereadores não é o que muda. Ele tem que ser colocado como objetivo, como um passo tático dentro do objetivo estratégico. O que vai mudar mesmo é a nossa luta, e muito bem registrada uma delas aqui no documentário do Sinasef. Muito obrigado. Vai ter intervenções? Olá, pessoal. Vamos agora para um momento de intervenções, tá? Sobre documentário. Se tiver alguma questão também para o Maurício também, pode ser o momento. Intervenções aí de até 3 minutos, tá? Por favor, no púlpito aqui, porque a gente está filmando, né, um registro importante, né, um documento. Então, quem tiver uma intervenção pode, né, se caminhar até o púlpito aqui, tá? Quero fazer o destaque da presença do Antelmo. Não tinha visto o Antelmo aí. Antelmo, um dos lutadores que está no documentário, né? Sharpnel vai fazer uma intervenção? Oi. Lá no meu campus eu falei que eu sou professor do campus Vila Velha, né? Participei desse processo todo bem descrito aqui no documentário.
Lá no meu campus eu falei que eu não quero mais ser chamado não por esse sobrenome, porque grande parte dessa galera, eu tive uma briga com a família e grande parte da galera com esse sobrenome defende o inominável, né? Aí eu cheguei, mandei um e-mail, uma coisa assim lá para a galera, falei assim, pelo meu direito de um nome, de ter um nome, de ser chamado como eu quero, gostaria de não me chamassem mais assim, porque tem um xará, então eu virei o chá, né? Então, assim, eu não quero mais ser chamado disso, não, porque pelo menos algum tipo de direito eu quero ter, assim, né? E aí o pessoal, assim, respeita, falou assim, não, claro, a partir de agora, um direito eu conquistei. Tá bom, Sharpnel. Você pode. Mas, olha só, queria parabenizar o Sinasef pela grande realização, documentário, né, sobre o nosso movimento de 2011, no qual eu me senti, ele foi um dos momentos da minha vida em que eu me senti, como falei na própria filmagem, legal que escolheu isso, quando eu dei o depoimento, eu falei, podia escolher essa parte que eu falava eternizado, né? E foi justamente isso aí, eu acho que tem umas palavras que a gente fala que são eternizáveis, né? Enfim. Foi o grande movimento do qual eu participei, junto com o movimento estudantil, que eu já havia participado na UFES, né? E uma das coisas que me tocou realmente no documentário foi o fato de que a constatação de que a ação do establishment, né, que já vinha lá desde a década de 70, que estava presente no comando, né, da Escola Técnica Federal, né, do Espírito Santo, dele ter tentado minar a formação das lideranças. Não só tentado, mas também, em certa maneira, eu diria que obteve algum sucesso, porque se a gente observar hoje os quadros de lideranças que vieram depois numa outra greve que a gente fez, acho que 2012 mesmo, né? 2012, em que eu já estava, inclusive, em Aracruz. Quando eu saí de Nova Venécia, depois da greve, eu cheguei em Aracruz já como o grevista, né? E, em Aracruz, eu vivi um inferno de quase 6 anos, assim, com aquela carimbo na testa da pessoa não confiável, da pessoa que fez a greve, da pessoa que fez enfim. E muitos de nós acabamos com essa alcunha, né? E aqueles que não têm essa alcunha, hoje, muitos dos nossos fazem parte do próprio establishment. Se associaram a um poder antigo que vinha e estão sendo formados como a nova geração do establishment. Sinceramente, eu fiz concurso, eu tenho todo o direito de dizer o que eu estou dizendo aqui, não tenho nenhum problema com isso. Essa instituição sou eu sou essa instituição. O Estado sou eu, essa instituição sou eu. Eu não vejo o Instituto como um campo, eu sou todos os campi, eu me preocupo e penso em todos. E eu vejo isso com muita preocupação, sobretudo no atual governo em que nós estamos vivendo, e de muitos colegas, muitos companheiros que aderiram ao establishment, e eles... Basta você ver uma foto de inauguração, basta você ver imagens de inaugurações, de inícios de gestões, aí você vê uma coisa, uma áurea, tipo assim, agora eu faço parte. Parece que o IFES tem isso, né? Parece que a Escola Técnica Federal tem isso, né? Eu faço parte agora eu faço parte do grupo da gestão, agora eu faço parte dos mandantes. Conclua. Você é um colega. Então, eu fico me perguntando, quem vai anotar o meu nome na lista e entregar para ser punido futuramente? Porque eu não vou me render, não vou me abaixar, como não fiz em Aracruz, como não faço no meu atual campus, né? Eu não quero fazer isso, eu acho que os colegas também não. Então, assim, é algo que a gente tem que se preparar, porque vem chumbo grosso aí na frente, tá? Só isso. Obrigado, Ernesto. Felipe Skitter, do Sintufes. 3 minutos, Skitter. Boa noite, pessoal. Primeiro que eu estou licenciado da diretoria do Sintufes, né? Meu Então, Deus. não estou falando em nome do Sintufes aqui, tá, gente?
Primeiro, eu queria, então, agradecer aí, né, o convite e parabenizar a diretoria do Sinasef e todos que estiveram envolvidos nessa história, né? Eu entrei na universidade como técnico administrativo em 2012, então, entrei um pouquinho depois desse momento, mas vivemos uma greve muito importante também em 2012, em que tive contato com muitos dos companheiros e companheiras que participaram desse documentário, né? Então, foi uma diretoria também, né, do Sinasef, toda essa vanguarda que teve na greve, que eu reconheço como companheiros e companheiras de luta. Então, acho que é muito importante o registro dessa história, em que a gente não só relata para os próximos, mas também se reconhece e dá uma outra voz para essa história que está sendo contada pelos corredores de uma maneira estranha, né? Mas, então, que aqueles que viveram também possam contar a sua versão. Então, acho fundamental que ações como essa aconteçam, e muito importante o Sinasef ter tomado essa iniciativa. Também tem muita afetividade da minha parte, por ter sido aluno dessa escola, né, ter sido do Grêmio Rui Barbosa, mas no outro momento, né? Então, toda vez que eu venho aqui, eu sei o quanto que foi importante esse lugar na minha formação política, né? E ver, por exemplo, o Daniel no vídeo, e pensar, nossa, ele era aluno naquela época, hoje representante dos técnicos no Conselho Universitário, o diretor do Sintufes. Então, eu vejo o quanto que esse lugar é um lugar de formação política também, né? Além de uma formação profissional, né? Então, valorizo muito isso também. E aconteceram duas coisas, né, que foram ditas aqui no documentário que me tocaram também bastante. Uma que tem a ver com a fala do André, do quanto que, muitas vezes, quem está no lugar de poder utiliza do próprio processo como um instrumento de punição, né? Então, isso realmente né, mesmo que você ganhe a causa, mas o fato de você ter sofrido, perdido noite, gastado do seu tempo, né, ter transmitido todo esse sofrimento para a sua família, para a sua casa, esse mal-estar no trabalho, tudo isso tem um custo, né, um custo psicológico, um custo social, e é parte do objetivo daquele que está no poder de te destruir, pelo menos dessa maneira, né? Então, eu reconheço esse tipo de atitude, de ação também nisso, e também já sofri disso em outras situações também. E a outra, que foi uma fala do Eduardo, que eu acho muito importante também, né, que você viu uma greve que não obteve uma conquista econômica, mas que teve um saldo político fenomenal, que forjou uma geração, né? Então, alguém falou também, não sei se foi o Hudson no vídeo, falar foi o momento em que a gente se encontrou e construiu uma coisa, né, um laço. E a greve, ela tem esse potencial, né? Ela é o momento que você sai daquela relação cotidiana do trabalho, você se desaliena desse momento, você vai para um momento em que você se encontra com pessoas que você, a priori, não conheceria, né? Ainda mais aqui, que são várias escolas, uma em cada cidade. E essa possibilidade desse acontecimento, que é a greve, permitiu forjar uma geração de lutadores, de lutadoras, e para tantas outras lutas que a gente teve que travar, né, nos anos seguintes. Então, parabéns a todos que viveram esse processo, e parabéns à diretoria do Sinasef por ter feito todo esse registro, Ricardo no trabalho, né? Então, acho que sensacional aí, muito bom. Valeu. Vamos lá, um colega. É o Fraga? Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui, né, e parabenizar, né, esse magnífico trabalho do Sinasef, né? Sou também antigo aluno da antiga Escola Técnica Federal. Tive o prazer também de ser professor substituto durante 2 anos, e atualmente estou no professor de filosofia do Colégio Estadual, né? Então, eu acho que nunca foi tão pertinente o tema, né? Educação não é mercadoria. Eu vou fazer uma questão tanto para o professor Abdala, e também eu acho que é importante o Talismã também, enquanto representante do Sinasef, falar sobre isso, né? Porque assim, a gente está tendo a eliminação de várias, né, esse novo ensino médio aí, né, que é um projeto, a Fundação Lema, né, todo um contexto de tirar somente as disciplinas da área de ciências humanas, né, filosofia, sociologia, e colocar uns termos genéricos lá, projeto de vida, um outro exemplo assim. Então, nunca essa questão que o professor Abdala falou sobre esse domínio ideológico de entrar, né, e construir está tão presente, eu acho que aí a esquerda comeu mosca nesse contexto, porque os caras estão lá,
por exemplo, agora sim, não tem mais livro específico, né? O livro sobre reforma agrária não cita, por exemplo, o MST. Estou dando um exemplo, sim, outras coisas, tudo diluído num monte de coisa, num emaranhado, assim, eu denomino de pedagogia miojo, né? Então, assim, só que eu vi muito pouco, assim, por exemplo, da UFES, Constituição, o curso de Ciências Humanas da UFES lá, de História, Geografia, do posicionamento em relação da forma como os caras estão chegando, dominando, determinando os conteúdos dentro das escolas públicas, né? E para o Talismar, assim, como o sindicato pode fazer para ter esse enfrentamento, que é um momento assim, muito triste e muito difícil para nós, enquanto professores de escola pública, colegas perdendo, não só perdendo o mercado de trabalho enquanto professores, mas também esvaziando o questionamento crítico e o trabalho de formação, né, de política, ética, social, que é tão necessário. Então, eu gostaria assim, que isso fosse colocado e vocês pudessem comentar sobre isso. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Valeu, Fraga. Mais alguém? Pode vir. Elisângela Mello, 3 minutos. Boa noite. Minha fala vai ser muito rapidinha. Primeiro, parabenizar a todos pelo documentário, o Sinasef por toda a ação, o André pela defesa, enfim, a todo mundo. Mas eu queria falar rapidinho sobre uma questão que um de vocês falou sobre a importância do Grêmio Estudantil e do quanto foi importante vocês verem que havia uma nova movimentação no Grêmio Estudantil recente. Isso porque eu nunca fui aluna do IFES, lamentavelmente. Mas existe, penso eu, uma responsabilidade muito grande do IFES, do Sinasef, nessa construção, para incentivar esse Grêmio Estudantil, porque os estudantes do IFES, que outrora era escola técnica, sempre representaram uma liderança dos demais estudantes. Então, sempre que havia um movimento estudantil, para qualquer finalidade que fosse, eu estudava no Salesiano, que é aqui perto, havia uma expectativa de qual seria a atitude dos estudantes do IFES e do Colégio Estadual. Eram os dois grandes grupos de estudantes que movimentavam a política estudantil da época. E precisa voltar, porque são cabeças pensantes, são cabeças críticas e que têm a oportunidade de um crescimento político e de fazer essa política estudantil junto aos estudantes das escolas particulares, que muitas das vezes não têm esse mesmo acesso ao conteúdo crítico que tem aqui. Então, é isso que eu queria dizer. Existe, além de tudo, essa responsabilidade do IFES em incentivar a reconstrução dessa política estudantil e agradecer pelo que já foi feito até aqui. Muito obrigado, Elisângela. Leomar, Lírido, Movimento de Pequenos Agricultores, 3 minutos. Então, companheiros e companheiras, boa noite a todos e todas. Também queremos parabenizar em nome do Movimento dos Pequenos Agricultores, né? Nós dizemos, só pode contar a história quem faz história. E o que o Sinasef fez, que os professores fizeram, que os IFES fizeram, né, em 2011, foi história. Uma história que está deixando um legado muito importante. E participando, né, de algumas articulações contra o golpe em 2016, eu lembro muito bem que muitos falavam assim, nós precisamos sair, um grupo tem que sair de Jucutuquara, da pracinha de Jucutuquara. Mas por quê? Porque lá os alunos do IFES vão se juntar, né? Eles estão na fervescência, estão naquele desejo, justamente devido, né, toda aquela movimentação, aquela luta feita em 2011. Então, isso foi uma formação, né, o que vocês fizeram e que a gente acompanhou em algum momento também. O Maurício disse muito bem, e no documentário, alguns companheiros também falaram sobre... A gente achava, né, que em 2011 estava difícil, era um governo mais para a esquerda, né, e a gente chegou aonde chegou. Isso nos faz lembrar de alguém já dizia para nós em algumas formações assim, olha, a diferença do regime democrático e do regime autoritário é que no democrático a gente escolhe quem é que vai bater em nós, né? Então,
Mas eu prefiro o regime democrático, então por isso que nós precisamos defendê-lo. Mas o Maurício disse muito bem. Em qualquer regime, nós temos que fazer o dever de casa, que é a luta, que é a formação, o trabalho de base, né? E as eleições passam e a nossa luta não vai passar. Lutemos sempre, até a vitória. Muito bom. Obrigado, Leomar. Mais alguém, por favor? Boa noite a todos e todos. Luiz Carlos Oliveira, do Centro de Estudo da Cultura Negra, e coordeno também a campanha nacional Fazer Valer a implementação das duas leis, a 11.645 e a 10.639. Uma campanha nacional que a gente está. E o Sinasef é um grande parceiro nosso nessa luta. E quero começar elogiando, parabenizando esse grande trabalho. Porque eu também fui ex-aluno aqui na década de 80, eu consegui uma grande articulação com o Grêmio daqui, né? Era o Luciano que era o presidente na época. Então, nós reuníamos aqui quase todo dia, e quando a gente saía de reunião, o professor Zenaldo, diretor Zenaldo, falava com os alunos: "Ih, rapaz, você ficar reunindo com aquele cara, esse cara não vai arrumar nada para vocês, quem arranja sou eu que vou em Brasília e trago, tá. Aí uma menina falou para mim no corredor: "Poxa, Luiz Carlos, quando você sai, o diretor chama todos nós, Zenaldo, e pau em você." Eu falei: "É mesmo?" "É." Mas eu sei que eu fiz um grande trabalho com a turma, tanto que a regulamentação da profissão dos técnicos, eu criei a Associação dos Técnicos aqui no Estado, e hoje é o sindicato, né? Hoje é o sindicato. E nessa luta que a gente fazia para criar coisa, eu cheguei para o Luciano e falei: "Luciano, nós estamos com uma campanha nacional e nós temos que mandar para o Ministério do Trabalho o mais possível de abaixo-assinado para poder regulamentar a profissão dos técnicos." "Não, Luiz, tudo bem." Olha, ele fez uma gincana no Estado, aqui em Vitória, no Estado, né? Levantou assinatura, mandava para Brasília, botava pelo correio, e impresso. Aquilo, quando eu fui a uma reunião uma vez em Brasília, chegou o cara do Ministério do Trabalho, sentou: "Quem é do Espírito Santo aqui?" Olha, eu falei: "Rapaz, para de enviar material que está assim, a sala está cheia de abaixo-assinado, para com isso, que nós não estamos aguentando." Então, quer dizer que a gente tem uma aproximação próxima, né? O trabalho aqui, e hoje eu fico feliz pela parceria que a gente tem com o Sinasef, que está junto com a gente, se a gente promove alguma coisa, chegam junto, e politicamente muito bom esse trabalho, muito bom essa consciência. Agora, sabemos as dificuldades, igual o Maurício colocou aí, a questão do capital globalizado. O capital está globalizado e não é fácil. É como foi falado. Não tem esquerda, não tem direita para eles. Eles botam lá e tiram a hora que eles quiserem. Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, parabéns e muito obrigado. Valeu, Luiz Carlos. Companheiro, pode vir. Boa noite. Eu sou o Igor, sou ex-aluno do IFES. Me formei aqui em 2020, no primeiro ano do ensino à distância. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar tanto o Sinasef quanto os responsáveis pelo documentário e dizer que, nos 3 anos que eu tive de ensino presencial aqui no IFES, tanto eu quanto meus colegas de turma, a gente participou de várias manifestações aqui. Nós colocamos cartazes lá na frente, lutamos da forma que a gente podia, participando de projetos de extensão e pesquisa aqui no IFES. E acredito que não foi como em 2011, não teve o tamanho e a repercussão das manifestações, de todas as ações aqui, tanto dos alunos quanto dos professores do IFES e dos técnicos. Mas a conclusão disso tudo que eu tenho, tanto eu quanto meus colegas, um consenso geral é de que a luta, tanto sindical, a luta política, dos professores, dos alunos, ela tem um valor muito maior do que simplesmente a garantia de direitos, né, e a luta pela manutenção desses direitos. Ela tem um papel importantíssimo na nossa formação, como cidadão, como estudante, como profissional, e não em termos curriculares, assim, de empresa,
essas coisas, mas em termos de humanidade, de conhecimento, de sabedoria para lidar com os conflitos e de nosso papel mesmo como cidadão. Então, eu gostaria de parabenizar os professores do IFES pelo esse papel importantíssimo que eles exercem, exerceram e vão continuar exercendo. E é uma coisa fantástica, porque, mesmo com todos esses problemas que o IFES tem, que a gestão do IFES tem, que, como foi bem mostrado no documentário, o IFES sempre teve essa forte cultura de formar alunos que têm uma consciência crítica forte, que lutam pela universidade, pelo instituto, por uma educação pública de qualidade e gratuita, e esse é um papel que o IFES sempre deve manter. Então, boa noite e obrigado. Muito bom. Mais alguém? Adolfo Leari, 3 minutos. Vou fazer aqui uma fala em homenagem aos grevistas aqui, esses camaradas que, né, tiveram disposição e tudo para, como Jamilda, invadir a reitoria, né? Boa noite, gente. Eu me chamo Adolfo, eu trabalho aqui. No momento, eu estou afastado, né, para estudar um pouco mais, mas eu vou voltar, né? E o chamado de Hudson, né, parece que me motiva, né? Eu acho que a gente não fazer greve, né, nem a universidade, nem o instituto, né, em função das bases não terem disposição nesse momento, é algo curioso, né? Eu acho, né? Eu não estou trabalhando aqui no dia a dia, né? Porque eu preciso terminar um outro tipo de trabalho, né? Acadêmico e tal, né? Mas eu estaria achando muito estranho, né? A desmobilização atual, com todo o esforço, né? Que eu sei que a diretoria do Sinasef faz, né? Aqui. Mas, enfim, André falou uma coisa que eu queria destacar. Gutenberg falou outra, e Dudu falou outra, né? Então, eu vou fazer esses 3 destaques aqui rapidamente. Primeiro, né, em relação à penalidade, né, na simples instauração de um processo, supostamente, né, isso foi dito pelo então reitor Antelmo, que ligou para ele e questionou, por que eu não estou nesse processo? Eu estava lá, eu fiz tudo que eles fizeram. Não, mas é para vocês se defenderem. A gente está dando oportunidade para vocês se defenderem. Quer dizer, os gestores, às vezes, talvez sem perceber, eu acredito que não seja da natureza deles, mas acabam usando de algum cinismo, né, na hora de se comunicar com, digamos, a raia miúda, né, a plebe da instituição. Então, importante a gente lembrar, né, André, que não havia acusação a ninguém sobre nenhum tipo de crime. Então, era um processo sem acusação. Todo mundo era acusado de tudo. De quê? De chamar não sei quem de cachorro, ou de apontar o dedo, ou de... Né? Daniel está aqui, ó. Daniel está aqui. Daniel, vocês, alunos, cortaram pneu naquela ocasião? Seus colegas cortaram? Cabo da câmera, vocês cortaram? Pois é, alguém cortou, a gente não sabe quem é, não vai saber, mas foi um esquema para nos incriminar, porque supostamente, aí André novamente poderia responder, eu aprendi na época, há um dispositivo no direito que é o princípio da bagatela, é isso, né? André e Elisângela, né? Estão os dois aqui, né? Princípio da bagatela. Quer dizer, se esse cabo tivesse realmente sido cortado, e o pneu também, né, isso não justificaria os mais de R$200 mil, aí a fala de Dudu, em diárias, né, que a reitoria pagou. Né? E é óbvio, nós pagamos a André pelo sindicato, né, para ele nos defender, porque ele é advogado profissional. Então, você falou aqui, né? Não, eu recebi. Né? Óbvio, né? Ninguém vai esperar que um advogado profissional, né, morra de fome por trabalhar de graça. Né? Não, agora eu só trabalho de graça, quero emagrecer demais e morrer de fome. Não é assim que acontece. Né? Mas, então, né, Dudu tocou nesse
ponto das despesas. A reitoria gastou mais de R$200 mil em diárias com esse processinho aqui. Tá? Então, não era para apurar nada, né? Isso ficou bem claro. Não havia acusação. Então, como o André ia me defender, se eu não sou acusado de ter dado um tapa na cara de Tiago? Isso é um crime, não posso dar um tapa na cara de Tiago, a polícia pode vir me recolher e tal. Tudo bem. Essas coisas às vezes acontecem, mas não vão acontecer hoje, lógico. Né? Sabe? Então não tinha isso. Lembrar isso, André, porque você falava muito disso, você mostrava como era absurdo o esquema que os caras estavam arrumando para nos prejudicar arbitrariamente. Os recursos, então nós gastamos pelo Sinasef mais de 100 mil, a reitoria gastou mais de 200 mil, né? E a outra coisa que eu gostaria de destacar é o estigma, né? Jamilda falou ali comigo, né? Diziam que a reitoria tinha sido invadida. Ela me perguntou, mas como é que você vai invadir uma coisa que é sua, né? Quer dizer, a ocupação, a linguagem, né, como o Hudson falou. Então, essa linguagem da estigmatização, ela opera até hoje. O André falou disso aí também. Opera até hoje. O que a gente precisa fazer, minha gente, é criar um movimento para a transformação da gestão do Instituto Federal. Nós precisamos de um novo, excelente nome para reitor e novos nomes para diretores gerais. Nós precisamos criar esse movimento, apesar de estar todo mundo desanimado, né? Sob um governo como esse, ninguém faz greve, porque pode ser, né, um tiro no pé, porque não é assim que a gente deve tratar a questão que está colocada aí, houve uma pandemia, enfim, vários motivos, eu não entendo muito bem esses 30 motivos, segundos. tá? Obrigado. Falou, Antelmo. Eu não vi ninguém escrevendo antes do Antelmo, eu acho que é isso mesmo, né? Você tinha se inscrito, moça? Então pode vir você. Antelmo, eu não tinha visto aqui a inscrição, não. Ei, boa noite. Eu sou Ana Maria, eu sou aluna da licenciatura aqui de Matemática, Campus Vitória, e ex-aluna do integrado lá no Campus Santa Teresa, né? E na época que eu estava no ensino médio, aconteceu em 2017 as eleições de diretor e reitor do IFES. E como na época eu era do Grêmio, eu participei, né, dialoguei com os candidatos, e foi quando eu ouvi falar dessa greve. Eu ouvi falar, tal candidato apoiou a greve, tal candidato não apoiou. Só que hoje que eu fui ter mesmo esclarecimento do que foi essa greve, apesar de ter ouvido muito falar dela na época da eleição, e a dimensão, né? E isso foi muito importante, porque mostra para a gente como que a gente, os servidores do IFES, né, do Sinasef, tem um poder, uma força enorme, gigantesca, quando a gente está organizado. E como que hoje, que é um momento muito mais tenebroso, que a gente deveria estar fazendo uma greve ainda maior, a gente está desmotivado, né? Apesar de ainda haver muita luta sindical, o movimento estudantil também tem feito algumas manifestações, mas está muito menor. E aí, esse tipo de evento, né, a exposição do documentário, é muito importante, achei muito bom, assim, gostaria também de parabenizar, porque é um certo combustível para a gente estar junto, dentro aqui do campus, com pessoas que pensam como a gente, é combustível também. E mostra também que não adianta a gente achar que agora a gente precisa fazer o movimento, porque não é só agora, é sempre, independente do governo. Apesar, agora vai ter as eleições, muito provavelmente, né, se tudo der certo, a gente tem muita chance de ganhar, mas a gente vai precisar continuar organizado, vai precisar continuar articulado, porque a qualquer momento a gente vai precisar continuar defendendo os nossos direitos, que está o tempo todo sendo ameaçado. Então,
Basicamente era isso. Eu também, naquela época que eu estava no ensino médio, 2016, eu era do Grêmio. Participei ativamente, inclusive, da organização das manifestações do teto de gás, né, na época do Temer, ocupação. E é claro que, naquela época, eu não tinha as responsabilidades de hoje, né? Eu só estudava, hoje em dia eu também trabalho. Só que, em contexto geral, a gente estava muito mais engajado. Todos os estudantes estavam muito mais engajados, não só do IFES, os estudantes da escola estadual, várias escolas. E hoje não mais. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de evento, o documentário, para a gente voltar a ter esse sentimento de luta e de continuar defendendo os nossos direitos, porque não vai ser só em 2011, não vai ser só em 2016, não vai ser só em 2022, vai ser sempre. Então, era basicamente isso que eu queria falar. Obrigada. Antelmo. Boa noite a todos. E falar com o Maurício que em 88, essas manifestações que saíram daqui, eu era estudante aqui do IFES, foi a primeira vez que eu taquei pedra na polícia. Ali em Maria Ortiz. Fiquei muito feliz naquele dia. Guardo com aquelas pedras que ficavam ali, onde tinha uma caixinha ali, a gente tacou muita pedra na polícia, eles recuarem um pouco. Foi bem legal. E dolorido também, mas... eu estava conversando hoje, a gente estava falando e aí eu vi Adolfo falar aqui sobre a dificuldade em ver as pessoas num momento como esse que a gente está vivendo, nesse momento histórico, tão desanimadas em se manifestar, em lutar. E aí tem uma parte da minha memória, e quando eu assisti o documentário aqui agora, me lembrou e alguém falou aqui, que a estratégia de perseguir, ela realmente obteve resultado. Não é um pouco resultado, ela obteve resultado. Ela foi de um sucesso estrondoso, porque ela minou parte das lideranças, minou a galera, criou medo, criou um pânico de se manifestar, que se refletiu em outras greves, o medo estava, a gente teve uma outra greve em 2012, em 2014, em 2015, e esse medo sempre estava presente, ou a gente vai ser processado, a gente pode ser demitido, ou a gente pode ficar como aqueles párias ali do processo com esse carimbo maldito. Então, isso se efetivou, isso aconteceu. A gente lutou muito aqui, em outros processos aqui dentro, em outras lutas, mas isso efetivamente aconteceu. Uma outra coisa, e aí eu gostei de ver os estudantes falando aqui sobre essa questão de como isso inspira, eu fiz um trabalho acadêmico sobre as ocupações secundaristas, e estive aqui na ocupação, e lembro que a ocupação era de 50 estudantes contra uma escola inteira, então 50 estudantes pararam nessa escola. E aí, eu conversando hoje, conversando com a minha filha, ela está até ali, e aí a gente estava falando da escola, e de como a escola forma e tudo. Mas uma coisa que a gente precisa, que a gente olha agora, é que essa escola, e aí eu gosto dessa ideia, eu sempre falo dos donos da escola, dos donos da instituição, e ela tem, dessas falhas de gestão, que uma delas é essa pasteurização que se deu nessa escola. Essa escola está cada vez mais pasteurizada, ela cada vez mais pintada de branco, cada vez mais organizada, cada vez menos sem vida, os alunos entram aqui e saem efetivamente só, eu vou ali, estudo, volto, e ele só quer saber do outro momento, que eu vou estudar aqui, depois eu vou para a universidade, vou ficar rico, vou comprar um apartamento em Jardim Camburi, vou pagar em 360 vezes, vou comprar um HB20 e vou ficar rico. E aí, que é essa escola que não forma, essa escola que, às vezes, deixa muito a desejar no aspecto de trazer os estudantes e trazer essa discussão. Então, eu acho que a gente precisa... 30 segundos. A gente precisa olhar para dentro da instituição, a gente precisa enfrentar essa letargia, a gente precisa provocar a gente mesmo, perguntar por que a gente está parado e entender que,
em algum momento a gente vai ter que resistir de verdade. Que esse brigar na internet tem alguma efetividade, mas é menor, que discutir, que essa polarização é menos importante, mas que a gente precisa sair desse modelo pasteurizado, desse modelo limpinho, gostosinho, fofinho, que se impõe a essa instituição. A gente precisa trazer cor para a escola, precisa trazer discussão, precisa trazer porrada para a mesa, que é o que fez essa luta, aquela fala da radicalização ali, eu lembro muito dessa questão da ocupação, eu vou concluir agora, mas essa fala da radicalização, a gente gastou uma assembleia inteira para definir o que era radicalização. Radicalização é ocupar, é botar cadeado, é sentar o pé na porta, é queimar pneu, isso é radicalização, é soltar foguete na frente do palácio, é soltar foguete na frente da reitoria. Por isso que eu pedi para ser processado, porque eu soltei foguete dentro da reitoria. E da porta da reitoria, queimei minha mão, inclusive, com isso. Com mais habilidade que Adolfo soltando lá na praça. Mas eu não fui processado porque o pessoal acreditava que eu tinha muita necessidade de vir de São Mateus para Vitória e me fizeram uma proposta que eu não aceitei. Então, não deu tempo de me botar no processo. Eu lembro disso. Eu tenho isso no telefone, eu tenho um e-mail, eu tenho um monte de coisa. E tenho gravado esse valor aí, 200 mil, eu tenho gravado na reunião com o então reitor. Eu tenho gravado, se precisar de fazer outro documentário, tem o áudio. Beleza. Falou, gente. Falou, gente. Meu nome é Sula Dandara, sou caloura de estradas. E eu sou filha de um grande militante. Então, eu ouço muitas histórias de muitas greves, mas ver isso tão de perto, assim, ver o que foi essa greve de 2011, desperta em mim como estudante, eu acho que em todos os outros que estão aqui, essa vontade de lutar pelos nossos direitos e entender em que momento a gente parou no tempo e voltou, recuou, e estamos meio abafados de voltar a lutar. E, enfim, eu acho que esse vídeo traz a força que nós, estudantes, temos. O professor Eduardo falou da participação do Grêmio Rio Barbosa, que eles não esperavam a participação tão ativamente dos estudantes, os estudantes formaram essa luta e ver os servidores, e traz a lembrança da força que nós temos. E o último que falou, que colocou que a escola está muito calma e realmente falta luta, falta botar os estudantes para participar, falta mostrar para os estudantes as forças que eles têm. Então, assim, extremamente importante. Quero parabenizar pelo lindo documentário. Show de bola. Não teve inscritos, a gente vai aqui caminhando para o final. Vou fazer uma fala breve aqui a partir da provocação do Fraga, depois vou passar para o Abdala e depois a gente encerra e vamos para a nossa confraternização. Tá? Fraga e Elisângela também. Assim, primeiro falar a questão do movimento estudantil, né, que ela citou muito bem. Assim, a luta pela educação pública de educação tem que ser com os estudantes, né? Todas as greves da educação, elas foram, de fato, mobilizadas se o estudante vir junto, a gente fazer esse diálogo, né, com os estudantes. E aí, o que acontece? No início desse governo, desde o governo Bolsonaro, a gente teve o tsunami da educação. E foi, assim, seguidas mobilizações grandiosas do IFES e da UFES, e, infelizmente, veio uma pandemia no meio do caminho, né? E uma pandemia no meio do caminho, infelizmente, desarticulou toda uma geração de estudantes. Eu vejo meus estudantes hoje no IFES, assim, eu não vejo um perfil do estudante do IFES que se apropria da instituição, tá? Então, é uma geração, infelizmente, impactada pela pandemia, e isso impactou na mobilização dos estudantes. E, ainda mais, o IFES tem uma particularidade, né? A UFES, assim, grande parte dos estudantes estão no campus Goiabeiras. O IFES tem grande parte aqui no campus Vitória, mas a gente está espalhado em vários campos no interior, e a gente não tem, de fato, um DCE, por exemplo, né? Então, isso coloca mais complexidade na questão do movimento estudantil. E, de fato, né, gente, assim, fortalecer a luta da educação, junto com o Sinasef, no caso do IFES, o movimento estudantil tem que estar fortalecido, né? Então, a gente espera, como a colega disse muito bem, a companheira aqui estudante, que esse documentário, de alguma forma, sirva para isso. Sobre a questão da reforma do ensino médio, Fraga, assim, é uma das reformas que a gente tem que revogar, é fato. Isso é pauta não só do Sinasef, como outros sindicatos também. No caso do Instituto Federal, a gestão está tentando pautar uma narrativa de que a reforma do ensino médio não vai impactar
no IFES. Mas a gente entende que isso, na verdade, é uma balela, isso é mentira, porque no novo PNLD, a gente teve que escolher livros, por exemplo, que já vem na perspectiva da reforma do ensino médio. Aí alguns campi, por exemplo, né, alguns professores de ciências humanas não escolheram. Falaram, não vou escolher, porque assim, não participei de nenhum debate sobre isso. E aí teve um debate com a reitoria, que o Sinasef fez, junto com outros professores de outros campi também, porque está em discussão as novas diretrizes do ensino técnico. E uma das nossas exigências é que os conteúdos de ciências humanas venham na minuta, né, que vai virar a resolução, com a palavra componente curricular. Porque se você tira componente curricular, vira conteúdos, aí é a hora do professor de filosofia dar aula de sociologia, de geografia, dar aula de filosofia, e aí isso vai na perspectiva da precarização do IFES. Porque tem muitos campi que não têm todos os professores da área de humanas, por exemplo. Né? Então, isso vai para o debate lá atrás, sobre a greve de 2011, de lutar pela educação pública, significa lutar contra a precarização. Tá? Maurício. Eu queria pegar, primeiro, a fala do Antelmo, eu acho que era fundamental para a gente pensar a nossa ação, porque ele destacou, fez um contraponto fundamental. Nós estamos aqui celebrando, né, o documentário, elogiando o documentário, e está ótimo, e eu reafirmo tudo que a gente falou aqui, mas é preciso também lembrar, e o Antelmo lembrou bem, cara, que há consequências à nossa luta. Ela não só gera documentário, ela não só gera foto para postar. Eu tenho falado ultimamente, nós estamos num período de militância 3Fs, que busca fama, fala e foto. Os 3Fs da militância, e que tem como objetivo estratégico FIT, Facebook, Instagram e Twitter. A nossa luta tem consequência. Lutar não é chegar, olha, está tendo um movimento lá, então eu vou lá tirar uma foto e boto no Facebook. Pronto, contribui com a luta. A luta tem consequências. E o Antelmo ter dito isso é fundamental para a gente saber que nós não tem que ter autorização sempre para lutar. Porque eu vejo o pessoal falar, eu quero quebrar um vidro de um banco, mas eu quero que o guarda me autorize. Bom, se o guarda autorizar, tanto faz o surfista alienado, ou o militante revolucionário, ou uma pessoa que passou lá que vai quebrar. Ele tem que saber que nossas ações têm consequências. E lutar é sofrer essas consequências, é ser ameaçado de morte em alguns casos. Você vai passar uns tempos no acampamento sem terra, sabe que vai ser cercado por pistoleiros, que você vai passar fome ali no acampamento junto com eles. Se você for atuar num bairro de periferia, você vai ser ameaçado de morte por gente lá. Não é tudo que é aquela coisa bonita. Né? Então, eu acho que o Antelmo fez exatamente aquele momento dialético. A síntese é, nós devemos mostrar o nosso trabalho. Nós devemos colocar como exemplo. Nós devemos divulgar a luta. No entanto, sem esquecer que esse momento da mostra está vinculado ao momento de atuação concreta. E muitas vezes essa atuação concreta não aparece. Antelmo não tem nenhuma foto dele jogando pedra na polícia lá em 88, postada, que não tinha naquela época. Para ter uma câmera era luxo. Né? Para ter câmera qualquer. Né? A gente não tinha essas coisas. Quantas coisas que a gente fez na vida nesses 36 anos de militância que não tem nenhuma foto, mas coisa que constrói de fato. Então, esse contraponto dialético foi fundamental, eu gostaria muito de insistir nele. Com relação ao que o Fraga falou, porque eu também não quero ficar aqui falando muito tempo, o Fraga tem a desvalorização do servidor foi um dos pontos fundamentais do neoliberalismo, né, porque compreende tudo como mercadoria, e agora na fase que nós estamos vivendo, a cabeça de Paulo Guedes, de muitos, é mais do que neoliberalismo, é uma espécie de anarcocapitalismo. O Estado não precisa de Estado. Tudo pode ser resolvido pelo mercado. E, nesse sentido, o servidor é desvalorizado mesmo como projeto, porque fala, se a educação é mercadoria, ela tem que ser vendida, e tudo é mercadoria, servidor público, né, não serve para nada, é um parasita. Agora, essa desvalorização do campo da educação, e principalmente do ensino superior, aconteceu um troço muito triste, cara, que foi o seguinte. Quando começou a exigência do produtivismo acadêmico, peguei essa época, entrando na universidade, havia resistência. Falei, não vamos submeter isso, não. Aquela coisa de ser medido pela produtividade é só numérica e tal. E havia uma resistência, mas aí aconteceu aquilo que, no livro 1984, do George Orwell, tem um burocrata que fala assim, olha, nós não queremos que você se submeta pela força ou pela humilhação. Quando vocês se renderem a nós, tem que ser pela sua própria vontade. E isso aconteceu na universidade, porque agora as próprias pessoas se orgulham de ter sido transformado num gerador de artigo, num gerador de coisa que dá ponto, e desvalorizar tudo aquilo que não gera ponto. Então, a ação nas sociedades que não gera ponto, né,
Eu não preciso fazer. Se não dá certificado, eu não vou fazer. Até mesmo coisa de luta. Tem certificado? É, verdade. Isso é o quê? É a submissão por vontade própria. Eu não vou fazer extensão, porque isso não vai me dar ponto. Eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho que escrever 1 milhão de artigos para estar na pós-graduação. E pós-graduação que dá mais ponto, dane-se a graduação. Dane-se a graduação e dane-se, inclusive, Fraga, o meu departamento pedindo para os outros cursos tirarem introdução à filosofia dentro da universidade, porque os professores não podem dar aula em muito curso, porque tem que ter seu tempo para ficar escrevendo seus artigos e dedicando à pós-graduação. Então, como que o departamento de filosofia pode exigir o ensino de filosofia no ensino médio, se ele próprio manda para os outros departamentos a solicitação de retirada da disciplina como obrigatória para ter tempo de ficar fazendo as suas coisas? E vou dizer, gente, coisas cujo impacto, do ponto de vista social, é muito pequeno. É muito pequeno. Agora, há um problema. Da jovem guarda, quem não se rende a isso, fica humilhado academicamente. Ele vira um nada academicamente. Por isso, para a personalidade da pessoa é ruim. Para a velha guarda, ele pode até romper com isso, porque tem um outro campo de afirmação da sua personalidade, etc. Mas a jovem guarda é muito difícil. A gente vê pessoas, inclusive aqui eu vi, o bom de ser professor, e no documentário aqui eu vi 3 pessoas que foram meus alunos, né? O Adolfo, o Reginaldo, né? E o Ernesto também, que foi meu aluno na pós-graduação em filosofia política, né? E aqui também eu vejo alguns alunos, viu o Edson Monfim aí, né? O Fraga também foi meu aluno. O bom de ser professor aí, você vê os alunos, mas agora estão submetidos a uma situação difícil. É preciso romper com isso. Nós não podemos mostrar como orgulho, sabe, a quantidade de coisa que eu faço no dia. Sabe o que parece? É o escravo mostrando, olha, eu cortei mais cana que você. Eu sou melhor que você porque eu cortei mais cana. Eu sou melhor do que você porque eu tenho não sei quantos pontos de artigo. Eu sou melhor do que você porque meu currículo Lattes é muito maior do que o seu. Isso aí já é a submissão sendo aceita por si própria. E com isso, a gente se fecha na universidade. A sociedade não nos vê. Aí a gente chega perto do momento de greve, vamos dialogar com a sociedade. Fala, qual sociedade? Qual sociedade? A sociedade que lê seus artigos? A sociedade que vê o seu ponto de látis, que fica tocando seu látis na internet? Ou uma sociedade que virtualmente tinha que estar vendo o que é o conhecimento acadêmico lá no seu local, como, por exemplo, a Associação do Rio Formate, lá em Viana, a ASIAFA, que está há mais de 10 anos pedindo para a universidade fazer uma análise da água do Rio Formate para poder municiar eles de argumento para a luta deles em defesa do Rio Formate. Eu tentei lá, inclusive, no Conselho Universitário, conversei. Sabe por que não aconteceu? Porque eu não consegui o dinheiro para financiar a pesquisa. Ora, a gente recebe para fazer pesquisa, nossa carga horária, ela tem pesquisa, ensino e extensão. E não faz outra coisa? Não tem tempo para fazer outra coisa? De analisar uma água para uma associação? Ah, não, porque o pessoal está ocupado, sabe fazendo o quê? Fazendo pesquisa para a ArcelorMittal, que paga 2 milhões, que paga 5 milhões, para a Vale, que paga 6 milhões. E se orgulhando disso. Então, nós temos que romper com esse ciclo também pensando nessas coisas. A situação na qual nós somos submetidos, além de todo o desgaste, todo o desprezo do servidor público, todo o desgaste da educação, do desmodo da educação, também essa transformação da gente em meros produtores de coisas. E o pior, romper, e aí sim o movimento sindical tem importância, na cabeça dos próprios professores, colocar isso como coisa de orgulho, como material de exibição. Quando, na verdade, devia estar exibindo, sabe o quê? O tanto de gente que a gente formou na sociedade, o tanto de gente que paga, que sustenta a universidade com imposto, sustenta o IFES com imposto, e deveria estar recebendo isso em troca, em forma de partilha de conhecimento. Você pegou o microfone assim, porque já é tempo, né? Já percebe os sinais aqui pelo canto do olho. E eu também estou querendo comer lá os comes e bebes da confraternização, é só isso. E foi aqui. Muito bom, Abdala, mais uma vez obrigado aí pela fala. Vamos encerrar aqui. Tá? Eu acho que, para a gente finalizar, é importante que a gente tenha sérios desafios, né? Nos últimos anos, a gente teve desafio aí da luta contra a reforma administrativa, a pandemia também exigiu uma série de lutas por parte do sindicato, e a gente sabe, né, que a nossa perspectiva agora é derrotar o Bolsonaro, ainda no primeiro turno, mas a gente sabe que isso não é suficiente. A gente tem um caminho muito longo, né? Não só derrotar o Bolsonaro, mas também derrotar o bolsonarismo,
revogar o teto de gasto, revogar a reforma trabalhista, e para isso a gente precisa de mobilização sindical, junto com estudantes, e esperamos, né, em nome do Sinasef, que de alguma forma esse documentário contribua, né, para essa mobilização e essa provocação. Por fim, quero agradecer ao Sérgio, né, Valdivino e Jonathan, a equipe aqui, né, que garantiu para a gente a transmissão, o som, tudo profissional. E agora, gente, vamos lá para a sede do Sinasef por Comes e Bebes, tá bom?